E aí galera, professor Celso Lobo do Colégio Coque Palmas. Vamos mais uma aula de matemática agora sobre conjuntos números racionais. Então, os números racionais são todos aqueles que vêm de uma divisão, tá? Tanto eles inteiros positivos e negativos, aqueles que não possuem vírgula, os números decimais, o que possuem vírgula, as dízimas periódicas, aquelas que têm um período que não tem fim, tá? Simples e composta, e as frações, tá? Todos esses valores são os números racionais. Isso quer dizer, então, que os conjuntos dos números naturais inteiros fazem parte dos números racionais. Como assim fazem parte? Eles ficam dentro dos números racionais. Percebam que essa parte em vermelho aqui são os números naturais. O que são os números naturais? São os inteiros mais o neutro, que são positivos. São aqueles números que não possuem vírgula. Já os números verdes aqui são os números inteiros, negativos, tá? Percebam que ele está em um sinalzinho de menos na frente, mas também não possuem vírgula. Já os números racionais são esses na parte azul aqui, ó. Como eu falei para vocês, tá? São as dízimas periódicas, os números com vírgulas, as frações, tanto negativas quanto positivas, os números positivos e os negativos. Então, todos eles são os números racionais, tá? Então, desses números racionais, eu selecionei hoje as frações, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho mais as suas classificações e os seus conceitos. Mas o que são frações? Frações são divisões, tá? Que vão representar uma parte de um todo, aonde a parte de cima é chamada de numerador e a parte de baixo é chamada de denominador. Percebam aqui, ó, que na matemática as frações correspondem a uma parte de um todo, como eu disse para vocês. Ela determina a divisão das partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do total, uma fração do inteiro. Professor, parte confusa isso, né? Agora, quem nunca comeu uma pizza? Quantos pedaços tem uma pizza? 8 pedaços, certo? Os pedaços são divididos igualmente. Então, cada parte tem o mesmo valor de um total. Se eu comer uma pizza dessa, um pedacinho dessa pizza aqui, eu estou comendo um pedaço entre 8. Então, seria a fração de 1/8. Se eu comer 2 pedaços dessa pizza, eu estou comendo 2 partes do total. Quanto que é o total? O total não é 8? Então, minha fração ficaria 2/8. Então, o que é fração? Fração nada mais é do que um pedaço de um conjunto todo. Então, o todo aqui não é a minha pizza. Cada pedacinho desse é uma fração da minha pizza, é uma fração do todo. Então, cada pedacinho desse corresponde a 1/8. Mas nós temos vários tipos de frações, tá? A primeira é fração própria. Professor, o que é fração própria? Lembra que eu falei que o numerador aqui fica em cima e o denominador aqui fica embaixo? Nas frações próprias, o valor do meu numerador, ele é menor do que o denominador. Essa fração é chamada de 2/7. Então perceba que o numerador, ele é menor do que o valor do denominador. Essa é a característica fundamental para as frações próprias. Mas então o que são frações próprias? É onde o numerador tem um valor menor do que o denominador. Então quer dizer que o número de cima ele é menor do que o número de baixo. Isso corresponde que o seu resultado ele é menor do que um valor inteiro. Ele é menor do que 1, tá? 1 não é inteiro, então o resultado dessa fração aqui é um valor menor do que o número inteiro. O outro tipo de fração é a fração imprópria, tá? Qual a diferença com a primeira? Agora o valor de cima ele é maior que o valor de baixo, tá? Então a fração imprópria quer dizer que o numerador ele é maior que o denominador. Com isso, o seu resultado ele é maior do que o número inteiro, tá? Pode ser quem? 1,5, 2,5, 3,5 e assim vai. Então as frações impróprias têm o quê? O seu numerador maior do que o seu denominador. E agora as frações aparentes. O que são frações aparentes? Quer dizer que o meu resultado vai dar um número inteiro. Olha, a primeira não foi um valor menor do que o número inteiro, a segunda não foi um valor maior do que o número inteiro, agora a terceira me dá um valor do número inteiro, tá? Isso quer dizer que o numerador, ele é múltiplo do denominador. Professor, o que é múltiplo?
tá? Quer dizer, lembra da famíliazinha do 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, 6 é múltiplo de 3. Nesse caso aqui, ó, o 6 é o dobro do 3. Quantos 3 cabem em 6? 2. Então, as frações aparentes são aquelas que dão resultado no número inteiro. Nós temos outro tipo que agora são as frações mistas, tá? O que são as frações mistas? É constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária, representada pelo número misto. Exemplo, 1 inteiro e 2 sextos, tá? Então quer dizer que o meu resultado vai dar um número inteiro e uma fração. O numerador, ele é maior do que o denominador, aonde que eu consegui colocar uma fração total e uma parte, tá? Lembra do exemplo da pizza? É como se tivesse comido uma pizza, certo? E mais 2 pedaços da outra. Nesse caso, nossa pizza aqui era uma pizza média, uma pizza de 6 pedaços. Então eu comi uma pizza de 6 pedaços inteira e mais 2 pedaços da outra pizza, ok? Relembrando então, primeira fração, numerador maior do que o denominador. Segunda fração, denominador maior do que o numerador. Terceira fração, o numerador ele é múltiplo do denominador. E a fração mista, onde eu tenho um número inteiro e uma fração, ok? Um outro tipo de fração é chamado de fração equivalente, tá? O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Como assim a mesma quantidade? Basta eu pegar o numerador e dividir pelo denominador. Quem é o numerador? O numerador é o que fica em cima, o denominador é o que fica embaixo. Vamos dividir? Então eu vou pegar o 3 e vou dividir por 4, tá? Ah, professor, mas o 4 não cabe no 3. Quando ocorrer isso, gente, basta eu acrescentar um 0 no 3 e um 0 em vírgula embaixo do 4, tá bom? Agora, o 4 consegue caber no 30? Quantos 4 cabem no 30? 7. 7 vezes 4, 28. O que eu faço agora? Eu vou subtrair. 30 menos 28 igual a 2. Acabou por aí? Não. Vamos continuar dividindo. Mas como que eu vou fazer? O mesmo processo. Acrescento um 0, só que agora eu não coloco 0 e vírgula. Eu passo para uma outra casa decimal, tá bom? E agora, quantos 4 cabem em 20? 5. Isso mesmo, cabe em 5. Então, qual é a quantidade, qual é o valor decimal de 3 quartos? 0,75, tá bom? Ah, mas o que tem a ver com 6 oitavos? A gente vai fazer o mesmo cálculo para ver se as duas são equivalentes. Então, como que eu faço? Eu pego 6. Vou dividir por quem? Por 8. Mas no mesmo caso, o 8 não cabe dentro do 6. Como que é? Isso aí. Acrescento um 0 aqui e um 0 e vírgula aqui. Agora o 8 cabe dentro do 60? Quantas vezes o 8 cabe dentro do 60? 7. Olha a semelhança. E agora? 7 vezes 8? 56. 60 menos 56 igual a 4. Acabou por aí? Não acabou. O que eu faço agora? Isso, acrescento o 0 de novo e coloco um 0 vírgula aqui, né? Não. Eu passo para outra casa decimal. Então, quantos 8 cabem em 40? 5. Perceba que o mesmo resultado, não foi? Então, as duas frações são equivalentes. Então, eu posso dizer que as frações equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor decimal. E como que eu faço para descobrir esse valor decimal? Basta eu dividir o numerador pelo denominador. Se as duas frações tiverem o mesmo valor, elas são equivalentes. Galerinha, agora a gente vai falar sobre frações irredutível, tá? Antes de eu explicar para vocês o que são irredutível, eu vou explicar o que é simplificar uma fração, tá bom? Perceba que eu tenho aqui 20 centésimos. O valor do numerador é alto e do denominador também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma fração equivalente. O que é a fração equivalente? É aquela que tem a mesma quantidade e o mesmo valor decimal. Então eu tenho que simplificar como? Eu vou dividir o numerador
e o denominador pelo mesmo valor. Nesse caso, eu estou dividindo os dois por 20. Quanto que é 20 dividido por 20? 1. Quanto que é 100 dividido por 20? 5. Então, 1/5 é equivalente a 20 centésimos. Posso simplificar mais aqui? Não. Se eu não posso mais simplificar, eu achei a minha fração irredutível. Então, o que é uma fração irredutível? Fração irredutível é aquela que eu não posso mais simplificar. Eu posso pegar uma fração equivalente e reduzindo ela até ficar irredutível. Quando temos uma fração com valores altos no numerador e no denominador, podemos simplificá-la encontrando a fração equivalente com valores menores e irredutíveis, ok? Então, uma fração irredutível é aquela que eu não posso mais simplificar. Galerinha, hoje a gente viu um pouquinho dos números racionais, um pouquinho somente sobre frações. Tem muito por vir ainda, o que são dízimas periódicas, compostas, simples, certo? Valores decimais, operações com frações, então tem muitas coisas para a gente ver. Espero ter ajudado, tirado muitas dúvidas de vocês. Lembrando que matemática online é só no Coque Palmas. Abraço!